nada mais, nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Nada mais, Aleluia. nada mais sem ti. Eu só quero. Aleluia, aleluia. Deus é bom, gente. Você chegou, aleluia. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, povo mais feliz da terra, em nome de Jesus. Fique à vontade, pode se assentar. Cumprimenta essa pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela que bom que você veio, aleluia. Nós estamos mesmo no melhor lugar onde a gente poderia estar. Por que isso? Eu falo da placa Verbo da Vida? Não, eu falo na presença de Deus. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Impossível dar errado, em nome de Jesus Cristo. Na verdade não, deixa eu corrigir essa frase. É possível dar errado, sim. É possível dar errado se a gente tiver um posicionamento incorreto. Mas eu creio em nome de Jesus que eu estou diante de um povo sabido, aleluia, intimamente inspirado, divinamente capacitado para tudo aquilo que Deus tem. Porque eu sei que hoje nós vamos sair daqui cientes daquilo que temos que fazer. E quando eu digo isso, eu falo até de um posicionamento. Não necessariamente que hoje, talvez algo físico você já pegue, já vá realizando. Mas eu digo de um posicionamento. Porque sem um posicionamento, a gente pode estar no lugar certo, mas fazer da maneira errada. Adão é a prova disso. Estava em um lugar onde havia santidade, nunca havia pecado naquele lugar. Mas um posicionamento dele de não crer naquilo que Deus disse e fazer da maneira errada, olha aí o jeito que está, aleluia, né? Até hoje está tendo uma colheita daquilo, né? Mas em compensação também, alguém chamado Cristo, aleluia, mesmo estando em um lugar de escassez, um lugar onde muitos têm até pavor de passar por lá, não é nem ficar, de passar por lá, chamado deserto, um posicionamento na palavra, fez com que os anjos viessem o serviço no final. E a Bíblia chega a dizer que no final desse período, desse processo que ele passou no deserto, ele saiu daquele lugar fortalecido. Então eu quero te encorajar que as circunstâncias que estamos passando, independente de quais sejam, elas não podem fazer com que a gente venha sucumbir ou desanimar ou parar. Ela tem que fazer com que a gente saia desse lugar fortalecido. Mas para isso a gente vai precisar desse posicionamento na palavra, assim como Jesus teve. Como que é isso? Está escrito. Eu posso estar passando algumas coisas, eu posso estar com alguma dificuldade em algum lugar, mas está escrito. Quantos estão entendendo? Amém? Ah, faz isso. Não, está escrito, não vou fazer. Não, faz aquilo. Não, está escrito, eu não vou fazer. A gente tem que parar de viver cativo das circunstâncias, ou escravo das emoções. As emoções, elas não são erradas. As emoções, elas não estão aqui para sabotar o nosso dia a dia. Mas as emoções, elas vão estar para nos ajudar, desde que elas sejam colocadas no lugar certo. Amém? E onde é o lugar certo das emoções? A palavra. As emoções não podem ficar soltas e fazer o que ela quer. Não, senão nós vamos ter colheitas daquilo que a gente não quer colher. Se a gente andar com base nas emoções. Tá bom? Você está pronto? Aleluia. Você já falou com quem está aí do seu lado? Aleluia. Então deixa eu ligar o cronômetro aqui para eu não passar do horário. Seja bem-vindo, Glauco. O Glauco está aí hoje, aleluia. Você pode aplaudir a vida desse homem de Deus, não? Aleluia. Tá vendo? O Glauco, para quem não conhece, fez parte dessa igreja aqui durante muito tempo, no início. Nos ajudou demais. Mas é sempre bem-vindo, viu, Glauco? Aleluia. Barbudo, sem barbudo, do jeito que você quiser, pode vir, que você está em casa, em nome de Jesus. Amém? Eu tive uma direção, gente, de falar um pouco a respeito de algo. E já tem até nome, né? Isso chama-se a bênção de ser um auxiliar, ou posso dizer a bênção de auxiliar. E aí você vê aí. E eu sei que nós vamos ter uma série de cultos, uma série de ensinos a respeito dessas coisas. E eu até convidei para vir nos próximos cultos também o pastor Marcos Paulo, que é o pastor auxiliar lá em Guaratinguetá, o pastor Júlio. E eu sei que daqui para frente nós vamos falar um pouco a respeito dessas coisas, amém? Mas talvez você possa pensar, mas pastor, eu não quero ser auxiliar não, auxiliar parece que
é ruim, né? Eu não quero ser o Robin, eu quero ser o Batman. Não. Ser auxiliar é uma bênção, amém, gente? Não, eu não quero ser coadjuvante, eu quero ser o ator principal. Não, relaxa, que tem bênção para o auxiliar. Tem bênção para o auxiliar, e eu posso te provar isso pelas Escrituras. Eu sei que eu não precisaria, mas, de fato, essa palavra auxiliar, ela significa pessoa associada a outra, para ajudá-la em seu trabalho ou funções. Então, adjetivos dessa palavra, né, auxiliar, é que auxilia, que ajuda, que socorre, ou como minha avó dizia, que acode. Amém? Eu não sei se você conhece essa palavra, que acode, mas é alguém que auxilia. E talvez, como eu disse, repita, falar, eu não quero ser auxiliar, eu não gosto, eu gosto de aparecer, eu gosto de estar na frente. Sabe, gente, que o próprio Espírito Santo, a gente vai ver hoje aqui pelas Escrituras, que ele é o auxiliar. A terceira pessoa da Trindade, quando eu falo terceira pessoa da Trindade, eu não estou dizendo que ele é menos importante, só por colocação aqui. Ele não tem problema nenhum de ser o auxiliar. De deixar Jesus como o ator principal, auxiliar você, para que você venha cumprir aquilo que você foi chamado para fazer, que você vai receber o galardão. E o Espírito Santo está aqui 24 horas por dia para nos auxiliar, e não para fazer por nós. Olha só, se o Espírito Santo pode ser um auxiliador, por que eu também não posso? Está comigo? O livro de 2 Reis, no capítulo 4, abre lá no verso 1 para a gente dar uma olhada em alguma coisa. E aqui, o contexto, eu sei que você sabe dessa passagem, você já ouviu falar a respeito daquela passagem que o profeta fala para a mulher lá, ajunta as vasilhas, pede vasilhas aí, porque vai ser entregue o azeite para você, e ela ia pagar todas as dívidas dela daquilo. E a gente sabe pela palavra, né, nesse texto, que ali, quando parou o azeite, não parou o azeite porque acabou o azeite. O azeite cessou, ele não parou, ele não acabou, ele cessou. E cessou porque acabaram-se as vasilhas. Então o poder de Deus, aquilo que vai chegar na nossa mão, está mais ligado não ao que Deus pode fazer, mas à quantidade de vasilhas que eu posso juntar. Quantos estão me entendendo? Então é a capacidade nossa de juntar vasilha que vai determinar o quanto Deus vai poder nos alcançar. Como o pastor José Roberto sempre diz, o lugar em Deus onde a gente vai chegar é uma escolha nossa. Eu não posso ir para você naquele lugar. Mas agora o que é interessante é que no verso 1 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim, olha isso. Certa mulher, oxe, parece que está arranhando aí, não está? Esfregando em mim? Oxe, então tá bom, vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, agora pega isso, presta atenção. Das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Agora presta atenção no argumento que essa mulher usou para chegar no profeta. Ela disse assim, o meu marido, ele pode até estar morto, mas ele era um discípulo seu, e discípulo, gente, vai além de multidão. Ele era alguém que estava disposto. Discípulo é alguém que está disponível para aprender e dar prosseguimento ao ensino do seu mestre. Discípulo não é alguém que somente vai lá para usufruir daquilo que o mestre pode dar, ou daquele ambiente pode proporcionar. Quantos estão me entendendo? Então a mulher, ela já classificou o marido dela como em um outro nível de pessoas que quando o profeta estava se movendo e acontecendo alguma coisa. Tá certo? Ela disse assim, o meu marido, ele era discípulo seu, e o meu marido era o teu servo, ou seja, o teu auxiliar, aquele que te ajudava. Agora eu pergunto, se esse foi o critério que ela usou para poder chegar até o profeta e pedir alguma coisa para ele, e o que ela recebeu em troca foi o pagamento de todas as dívidas dela, por causa de uma direção que o profeta deu, se coloque no lugar dessa mulher. Se você tivesse que pedir alguma coisa para a sua liderança, com base no seu serviço, qual conta você pagaria?
Um silêncio, aleluia. É muito bom mesmo esse silêncio, que é para a gente pensar mesmo, sabe assim? Talvez o tipo de serviço que eu estou prestando pode ser com que eu não venha conseguir pagar nem uma conta de água, aleluia. Ou fique até no negativo, né? Que é pior. Porque dependendo da conta, tem conta que está no negativo, que daí tem que depositar para cobrir o saldo devedor, para depois começar a ter crédito. Mas essa mulher não. Ela recebeu uma direção, e essa direção acolhida e acatada fez com que todas as dívidas delas fossem pagas. Mas essa direção veio para ela, porque ela disse para aquele profeta: o meu marido é um discípulo, o meu marido foi um servo, um auxiliar seu, então ele merece. A Bíblia diz assim no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no verso 13, que a gente deve suportar uns aos outros. Essa palavra suportai-vos ali uns aos outros, não está dizendo no suportar no sentido de, ai, não suporto fulano, não vou com a cara de ciclano, mas, como eu estou na igreja, aleluia, eu sorrio para o pastor não me xingar, e até tomo um café do lado dele no café da comunhão. Não, essa palavra suportai-vos uns aos outros, fala de dar suporte, de ser um auxílio mesmo. E não somente suportar no sentido de ficar perto, mas a hora que sai da igreja eu não quero nem olhar na cara daquela criatura, que Deus me livre e guarde. Eu sei que aqui não acontece essas coisas, em nome de Jesus, amém? Aqui é o povo mais feliz da terra. Eita, aleluia, né? Senti mesmo uma alegria assim, né? Meu Deus do céu, mas pensa, vamos lá. Como eu disse, né? João 14,16, o que Jesus disse a respeito do Espírito, ele disse assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra Consolador, gente, ela significa um chamado, um convocado para estar ao lado de alguém. Consolador também é aquela palavra no grego chamada parakletos ou paracletos, eu não sei pronunciar corretamente no grego, daí você que é sabido no grego aí, você pode me ajudar, tá bom? Mas Consolador, Jesus disse, e eu, João 14,16, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, um ajudador, o Paracletos, que significa Paracletos, chamado, convocado para estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, no sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente de alguém que presta socorro. Esse é o tipo de auxílio que o Espírito Santo dá para o homem todos os dias. Agora eu penso, se a gente tem isso aqui disponível todos os dias, é um erro se a gente não usar. E como eu disse, o próprio Espírito Santo, ele é um ajudador. Está disponível para nos ajudar todos os dias. Quantos estão aqui me entendendo? Aleluia. Talvez não seja tão empolgante, porque às vezes a gente quer que alguém faça por nós. Mas quando na verdade o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, essa palavra paracletos também significa professor. Então o Espírito Santo é o professor da nova aliança. Ele é aquele que está disponível para ajudar todos nós. Ele é esse ajudador. Negligenciar essa ajuda é negligenciar um grande socorro. Agora, entenda algo. Assim como o Espírito Santo é ajudador, de fato, quando a gente é inserido num contexto de igreja, quando a gente é chamado para algum lugar, e quando a gente é membro do corpo de Cristo, nós nos tornamos também, ou deveríamos, ajudadores daquele corpo. Amém? Está comigo? Você não é o corpo de Cristo sozinho. Essa ideia de que as pessoas dizem, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Mas a igreja no coletivo que se torna o corpo de Cristo. Cada um é membro individualmente do corpo de Cristo. E eu não estou falando da estrutura do prédio. O prédio em si é só um lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Quantos aqui moram em uma casa? Levanta a mão para mim saber. Você é a sua casa? Não, você não é a sua casa. Você mora lá. É um lugar em que o seu corpinho inteiro dorme, come, toma café, toma banho.
É um lugar que o seu corpinho está lá. Se alguém quiser encontrar você, tem lá a casa. Assim é a igreja, a estrutura do prédio. Sim, o prédio não é a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, somos nós todos juntos, cada um individualmente, membro do corpo de Cristo. O ajuntamento de todos forma um corpo, que é o corpo de Cristo. E assim como cada membro do seu corpo ajuda você, na igreja deveria ser do mesmo jeito. Cada membro cumprindo a sua função, ajudando o corpo de Cristo. Imagina se o pé direito não quisesse mais fazer o serviço dele. Não, agora eu não quero mais, eu estou achando que eu estou suportando demais esse corpo. O cotovelo é muito folgado. O ombro, então, nem suja e é o primeiro que está lavando lá, tomando banho. Eu fico aqui esperando a água suja que desce. Mas amanhã sou eu que estou lá, cheio de calo, levando todo mundo. Olha que coisa interessante, né? Então, quando nós nos ajuntamos, é mesmo para que a gente possa ser o auxílio do corpo de Cristo, e cada um cumprindo a sua função. O livro de Efésios chega a dizer que cada membro, com a justa cooperação de cada parte. Se tem a justa cooperação, é porque tem a injusta cooperação também. E o mau funcionamento ou não funcionamento de um membro do corpo pode comprometer o bom funcionamento ou até o caminhar daquele corpo. Amém? Está comigo? Agora, entenda algo. Olha o que o apóstolo Paulo, e talvez você possa pensar, meu Deus, o apóstolo Paulo, né? Ele, um grande líder, escreveu a maioria do Novo Testamento. Ele devia ter muita gente cercando ele, querendo assim carregar a bolsa dele. Imagina, cada lugar que ele ia, ele tinha sala de ministro para ele, aleluia. No final do culto, todo mundo levava um café para o apóstolo Paulo. Afinal de contas, ele era o apóstolo Paulo. Meu Deus, quem não gostaria? As coisas acontecem para você porque você é o apóstolo Paulo. Porque está todo mundo te auxiliando, todo mundo te dando oferta no final do culto. Quando você desce do carro, tem um capete vermelho para você, apóstolo Paulo. Vamos ver se é isso que aconteceu. Abra comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 15. Aleluia. Hoje a gente vai ler alguns textos da Bíblia, tá bom, gente? E diz assim: está ciente de que todos na Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Olha o que Paulo disse. Todos na Ásia me abandonaram. Essa palavra todos, no grego, em Roseira, em Moreira, em Guaraá, todos os lugares, ela significa todos. Quando o apóstolo Paulo diz que todos o abandonaram, significa que aquele homem ficou sozinho. Olha o apelo de alguém, e talvez você possa pensar, não, é fácil porque você é a liderança, porque você tem um monte de gente talvez puxando seu saco, querendo um monte de coisa, mas não necessariamente. A liderança pode ser o topo, pode ser um lugar de solidão. E quando eu falo do topo, eu não estou falando de ele ser melhor do que alguém, eu falo do nível de responsabilidade que essa pessoa carrega. Vocês estão me entendendo? E esse homem disse que todos o abandonaram. Outro texto. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, diz assim: porque Demas, e aqui ele cita o nome da criatura. Eu acho interessante que assim, hoje eu vou ler alguns nomes para vocês, que fazem parte das Escrituras, são nomes de pessoas que serviram na igreja, que estão ali cumprindo seu papel. Tem ali, assim como no livro de Hebreus, tem a galeria da fé, muitos nomes estão lá, outros não estão, que muito crente acredita que é um exemplo. Eu não queria entrar por aqui, mas vou ter que citar, depois eu falo, mas tá bom. Por exemplo, a galeria da fé do livro de Hebreus, Jó, que é o exemplo de fé para muito crente, nem está lá na galeria da fé. Mas a prostituta Raabe está lá na galeria da fé. Então eu penso que a gente como crente deveria considerar alguns comportamentos para saber se é fé ou não. E fé, lembrando que segundo Hebreus 11:6, é a única maneira de agradar a Deus. Então se a gente não aprender do jeito certo, gente, pode ser que a gente esteja seguindo pessoas que são para muitos exemplos não de fé, mas do que não deveria ser feito, achando que está agradando a Deus. Então, assim como no livro de Hebreus tem a galeria da fé, o livro de Romanos e outros textos também tem a galeria dos servos. Está comigo? Então, nesse texto de 2 Timóteo 4,10, ele cita o nome daquela criatura.
o que abandonou, né? E por que ele fez isso ainda? Ele diz assim, ó, porque Demas, o Deminha, aquele irmão que ia na ceia, que frequentava os cultos, que dava a paz do Senhor para todo mundo, ele diz assim, ele tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Aí ele cita outros, né? Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aleluia. Quiser eu troco aí o negócio, pode ir. Outro texto, 2 Timóteo 4,16 diz assim, primeiro eu estou falando do abandono de Paulo ainda, ó. Ele diz assim, ó, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E aí ele cita ainda, que isto não seja posto em conta. Eu fico pensando na maturidade desse líder, sabe? Ele diz aqui, todos me abandonaram. Todos, imagina gente, todos. Ninguém pôde ajudar aquela liderança que fez tanto por eles. Curou, falou da palavra, trouxe salvação, conectou eles com o galardão do céu, conectou eles com aquilo que Deus estava fazendo. E ainda assim o abandonaram. Agora, a maturidade de Paulo fez com que ele orasse para que aquilo não fosse colocado na conta deles. Será que a gente está nesse nível de servidão? Às vezes porque alguém fala torto, ou olha torto, não, nem falou, mas porque não cumprimentou da maneira como eu acho que eu merecia ser cumprimentado, eu já me acho no direito de sair da igreja e não fazer mais aquilo, ou então desanimar de um departamento, não querer mais fazer alguma coisa. Paulo, ele foi abandonado, foi largado sozinho, e ele ainda assim orou, não coloca isso na conta deles. Eu fico pensando igualzinho os crentes de hoje. Para a oração que Estevão fez. Estevão, o primeiro diácono da igreja, ele estava sendo apedrejado. Imagina o povo rangendo os dentes de raiva dele e tacando pedra nele para matar ele. Ele chega a dizer, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Aleluia. Eu acho que a gente precisa aprender algumas coisas com esses servos. Porque às vezes a gente, por causa de pouca coisa, já fica querendo que Deus retribua em dobro o sofrimento que me causou. Se eu sofri, você mexeu com o ungido do Senhor, aleluia. E a parte de sofrer o dano? Então Paulo, uma liderança que estava num lugar, já ali a gente já viu que ele estava sofrendo um abandono, mas graças a Deus pelas pessoas que não desistem. Amém. Eu estou diante de pessoas que não desistem? Amém. Oh, você está falando para Deus, hein? Amém? Aleluia. Não é para mim, entenda. E eu quero dizer, graças a Deus pelas pessoas que não desistem mesmo. Porque as pessoas que não desistem, eu quero que você entenda que não é um homem que você está socorrendo, mas é o próprio Deus. É o homem que foi chamado para libertar pessoas, para realizar coisas que Deus o mandou fazer. Então, quando eu auxilio esse homem, eu estou indiretamente auxiliando o próprio Deus. Olha o que Paulo disse, depois, né, desse abandono todo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 9, diz assim, procura vir ter comigo depressa. Porque a gente vai ver agora por que essa pressa de Paulo a respeito dessa ajuda. Ele disse, procura vir ter comigo depressa. E aí é que está algumas coisas. A gente, como ajudador de Cristo, a gente precisa entender que tem coisa que precisa ser feito depressa. Não dá tempo de esperar uma disponibilidade minha para poder fazer. É independente da minha disponibilidade, porque está mais ligado à necessidade da causa do que propriamente ao meu conforto de esperar o dia que eu não tiver nada para fazer. Gente, calma, eu não estou bravo, tá bom? Eu só estou querendo trazer uma realidade hoje de às vezes a gente querer se mover com base naquilo que, o que eu ganho com isso? A gente precisa sair dessa mentalidade, pelo amor de Deus, gente. Isso não é mentalidade de crente. A Jesus disse no livro de Atos que melhor coisa é dar do que receber.
E como a gente estava conversando aqui na reunião do diaconato terça-feira, se a gente quiser classificar aonde está Jesus no nosso coração, é fácil. Eu vou te dar um exemplo e você, por favor, não me responda. Não me responda. Mas Jesus chega a dizer no livro de Mateus que o que concorre com Deus na terra, ou seja, a disputa de Deus com Deus na terra é mamon, ou o dinheiro. Ele não cita outra coisa, ele cita o dinheiro. Então, se a gente quiser saber o grau ou o lugar de Jesus no nosso coração, é fácil. Se quando eu preciso estar na igreja, seja para congregar, seja para suprir a falta de alguém, seja para suprir talvez a necessidade do pastor, ou servir os meus irmãos, ou até cumprir uma escala e uma outra coisa, eu fico às vezes desanimado, nossa, eu tenho que ir, tá louco, vou lá, senão o pastor me liga, ai meu Deus, nossa, vou lá e faz de qualquer jeito. Agora, e se nesse mesmo culto você tivesse recebido uma ligação do pastor e ele dissesse, venha, porque no final do culto você vai ganhar 10 mil reais. Se a nossa motivação aumenta por causa disso, a gente já colocou o dinheiro no lugar de Deus. Então eu não sirvo a Deus por causa do dinheiro. E não que Deus não possa dar. Eu posso te mostrar nas escrituras, Paulo chega dizendo no livro de Timóteo, algumas pessoas falam que eu também vou abrir igreja, deve ser fácil. Não, boa coisa é servir ao Senhor, mas com o contentamento. Então o alinhamento do coração faz com que as coisas de Deus cheguem para a nossa vida. É por isso que muitos não recebem, serve, passa anos na igreja e não recebe nada. Quando chega outro, novinho na igreja, já está recebendo, já tem carro, já tem casa, já tem um monte de coisa, e eu estou aqui servindo há tanto tempo, e você não me deu um cabrito para fazer igual o filho mais velho. Então alinhe o coração. Venha depressa, como Paulo está dizendo. Se Jesus está voltando, a gente precisa das coisas para ontem. 2 Timóteo 4,16, ele diz assim, 4,13, ele diz assim, olha o que ele diz para essa pessoa quando vier depressa. Ele diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. No verso 21 diz assim, apressa-te a vir antes do inverno, Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Quem são essas pessoas? De onde surgiu esses nomes? O que eles fizeram? Estão lá na galeria dos servos, mas a gente às vezes só conhece os mais famosos. Eu vou citar alguns nomes aqui que estão nas escrituras, só para a gente ter uma ideia de quanta coisa eles fizeram. Eu não vou ter tempo de falar todos eles, claro, nem o que todos fizeram, mas é mais para a gente ter uma ideia de que são nomes de pessoas que estão na Bíblia. Olha só, vamos lá. Os mais famosos, né? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, lógico, né? Revelação da noite, né? Aleluia. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Eu estou citando só algumas coisas, assim, esses são os famosos, tá? Barnabé, ele foi à procura de Paulo em Tarso, levou Paulo para Antioquia e ficaram por 1 ano ensinando lá. E foi lá, depois de 1 ano de ensinamento, que foram eles chamados pela primeira vez de cristãos, aquelas pessoas. Mas graças a Deus pela vida de Barnabé, né, que pegou um novo convertido, levou lá para aquele lugar e ficaram 1 ano ensinando naquele lugar. Outro que é bem conhecido também é Silas, o que apanhou com Paulo lá na prisão, né, foi companheiro de Paulo em algumas viagens, inclusive na prisão. Outro que é bem famoso também é Timóteo, que é um verdadeiro filho na fé. Ele foi pastor da igreja de Éfeso e cuidava das pessoas como o próprio Paulo cuidava. Ele tinha o interesse das pessoas como se fosse o próprio Paulo. Outro é Tito. Tito esteve com Paulo em várias viagens. Tito tinha também amor pelas pessoas como Paulo tinha. E Tito era pastor da igreja de Creta e levantou muitos ministros. A gente nem lembra às vezes dessa igreja, né, de Creta. Como eu disse para o pessoal do diaconato na terça-feira, né? E Tito ganhou um Creta para cuidar da igreja, aleluia. Será que eu não vou ganhar nada? Você pode ganhar um Creta também, aleluia. Eu não quero um Creta, eu quero um Quicks, né? Eu quero um Gol, sei lá, você escolhe aí, aleluia. Tito ganhou um Creta. Quantos querem ganhar um Creta?
Vai vir a igreja junto, vai querer ainda? Aleluia. Que às vezes eu quero o Creta, e aí é que tá, eu quero o Creta, mas os irmãos que vêm junto com o Creta eu não quero. Não, mas faz parte, aleluia. Eles estão todos sentados ali no banco de trás. Na hora que você olhar, ajustar o retrovisor, vai estar o primeiro ali. Ele vai falar, pastor, quero um aconselhamento. Você, ai, Jesus. Filemão tinha a igreja de Colossos. Alguns estudiosos acreditam que começou na casa dele. Filemão era companheiro, reconciliador. Onésimo, que é outra criatura também, aleluia, que talvez você não conheça o nome, mas foi um dos reconciliados por Filemão. Tíquico, esse é os famosos, gente. Irmão amado, fiel e ministro do Senhor. E era ele quem levava as cartas de Apolo e levou a carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Olha que coisa. Agora, alguns nomes aqui, só para a gente ter uma ideia. Diz lá. Se você se inspirar, quiser colocar esse nome nas suas crianças, pode, fica à vontade. São nomes bíblicos também. Eu quero ter um nome, quero que meu filho tenha um nome bíblico. Então tá aí, aleluia. Dionísio, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, Lídia, Damares, Priscila e Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico e Judas, Júnias, Ampliato, Urbano e Estaques, Apeles e Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa, Pérside, Rufo, a mãe de Rufo, Ariscrito, Flegoente, Hermes, Pátrobras, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olímpia, que é a irmã do Nereu, Lúcio, Jason, até o Jason está lá, aleluia. Agora, não, é Jason, pastor, tá bom, mas está lá, aleluia, está lá. Sosípatro, Tércio, Gaio, Erasto e Epafrodito. E eu ainda nem citei ainda os 7 diáconos da igreja primitiva, que foram os primeiros, que são outros nomes ainda, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Esse Timão não é o Corinthians, que fique bem claro. Aleluia. Pérmanas e Nicolau. Aleluia. Tá vendo? Porque eu estou vendo gente aí com a camisa do Botafogo só porque ganhou esse dia. Mas tá bom, aleluia. Não fazia parte da pregação, né? Mas quando eu via, aleluia. Aleluia. Bom, vamos lá. Abra comigo então Filipenses no capítulo 2, no verso 19 e 22. Antes disso, como Paulo, ele pediu, um socorro para Timóteo a respeito de, venha depressa, eu estou precisando de ajuda, cara, pelo amor de Deus. E o que ele pediu? Ele pediu a capa, ele pediu os livros, e pediu os pergaminhos, e ainda pediu que Timóteo se apressasse nisso. Deixa eu ler para vocês no livro Em Busca de Timóteo. É um clássico, se você não leu ainda, eu encorajo você a ler. É um livro que a gente deve ler todo ano, viu, gente? Eu já li, então lê de novo, pelo amor de Deus. Não deixa essas coisas parar no seu coração. São livros que eu leio, procuro sempre estar consultando, lendo. Em Busca de Timóteo, de Tony Cook, Qualificados, de Tony Cook, O Espírito da Fé, de Mark Hanks, Agarrando o Espírito da Fé, Scott Webb. São livros assim que tem que fazer parte mesmo da nossa cabeceira, para que a gente nunca venha se esquecer. Agora, com relação a esse pedido de Paulo, esse homem aqui chamado Charles Swindoll, ele fez uma amplificação desses pedidos de Paulo, e eu queria que você prestasse atenção nisso. É um trecho curto, mas é importante. É como se fosse Paulo escrevendo isso daqui. Olha o que ele diz. Eu preciso da minha capa. Devo ter deixado na casa de Carpo, em Trode. Você não terá problema de encontrá-la, Timóteo. Já está velha, mas cobriu minhas costas por muitos invernos. Já esteve molhada com água salgada do mar grande, branca com as neves dos picos da Panfilha, suja de marrom do pó da via Egnantia e rosada com o meu próprio sangue, resultado daquele horrível apredejamento em Listra. Timóteo, a capa que está manchada e rasgada, mas o inverno está chegando, eu preciso do calor que ela me traz. Eu também preciso dos livros. Você se lembra deles? Aqueles que eu li debaixo da luz de velas enquanto passávamos por águas tempestuosas no mar Ageu e juntos sofremos pelos rigores da Macedônia. Estes livros alimentaram minha mente com jatos de frescor e estimulam ideias. Tragam-os com você, meu amigo.
Eu, especialmente, preciso dos pergaminhos, Timóteo. Estes são meus tesouros. Como preciso ser confortado pelos salmos do rei Davi, a fortaleza dos escritos de profetas e a percepção dos provérbios de Salomão. Sim, os pergaminhos, certamente eles ajudarão a manter o meu coração aquecido e a minha esperança neste lugar desolador. Agora presta atenção nisso aqui. Mas, Timóteo, eu preciso de você. Mais do que tudo isso, eu preciso de você. Eu sei que só você pode, Timóteo, trazer essas coisas para mim, mas mais do que tudo, eu preciso de você, Timóteo. Eu quero que você entenda que quando você para, você está quase fazendo com que a obra pare, porque você é o auxílio do líder, você é o socorro dele. Quando você para, você pode ser o coração daquela obra. Você já pensou que talvez o corpo de Cristo possa infartar porque você parou? Filipenses no capítulo 2 e no verso 19 e 22. Quantos estão entendendo alguma coisa, amém, irmão? É sério isso, né? Fica sério o negócio, né? Mas é... Então pode dar uma risada de vez em quando. Aleluia, assim. Eu sei que é difícil às vezes, mas faz parte. Filipenses no capítulo 2, no verso 19, diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo o conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Olha as credenciais que Paulo dá de Timóteo, quando ele envia Timóteo para algum lugar. Ele diz: eu estou enviando esse rapaz aí, porque ele é como se fosse o meu próprio filho. E eu sei que ele vai cuidar do interesse de vocês, como se fosse eu cuidando. Porque outros buscam o seu interesse. Fazem quando vão ganhar alguma coisa em troca. Fazem quando a agenda deles está disponível. Cristo, gente, não é um programa de final de semana como seria o shopping, o cinema ou qualquer outra coisa. Eu não sirvo a Cristo quando a minha agenda está disponível para Ele. Aleluia. Olha que interessante. Vamos ver o que essas pessoas fizeram aqui. Essas duas belezas aqui, ó, Trifena e Trifosa, estão lá no livro de Romanos, no capítulo 16. E o significado do nome delas é que vivem em luxo. Aleluia. Porque são cristãs. Você já pensou nisso? Acho que agora eu quero ser a Trifena. Eu quero ser a Trifosa. Eu quero viver no luxo. Mas vivem em um luxo. E a Bíblia diz que elas eram socorro para Paulo. Então, se vivem no luxo, é porque elas viviam não somente nesse luxo para elas mesmas, mas também para poder proporcionar algo para ele. Quando estão me entendendo? Olha a falta que e talvez algumas pessoas não se considerem importantes, mas dá uma olhadinha ali no livro de Romanos, no capítulo 16 também, e no verso 13. Olha que interessante, eu vou ler aqui. Mas será que é importante o que eu faço? Eu não trabalho em departamento nenhum, mas uma vez eu só dei uma marmita para o pastor. Aleluia. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo marmita para ninguém, tá? Eu não é isso. O pastor está pedindo marmita. Não estou, pelo amor de Deus, eu só estou dando um exemplo. Não que eu não vou receber, se você quiser dar também, não é isso, né? Mas olha que coisa. Ai, meu Deus. Parece que eu estou legislando em causa própria, mas não é, gente, eu estou só falando. Olha o que Paulo disse, vamos lá. No verso 13, né, que eu disse. Não, vou ler do 12 primeiro, para você ver ali a Trifena e a Trifosa. Só porque você gostou desse nome, né, então vai, olha. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, olha quem, moça, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai, agora presta atenção, Rufo, eleito no Senhor.
e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essa mulher, gente, ela nem é citado o nome dela, mas é citado o serviço dela. E que serviço? Mãe de Paulo. Se ela foi mãe de Paulo, provavelmente ela fez janta para Paulo, costurou alguma roupa rasgada dele, lavou a roupa dele e ainda falou para ele: põe blusa que vai fazer frio. Não, amém? Quantos estão me entendendo? Aleluia. Talvez mandava mensagem no WhatsApp de Paulo: Paulo, você já comeu? Você tomou café, meu filho? Aí quando Paulo voltava de viagem, talvez ela olhava: nossa, você está tão magro. Se foi mãe para Paulo, é porque provavelmente ela fez esse tipo de coisa. A Bíblia não diz então que essa mulher que está na galeria dos servos, em nenhum momento a gente vê os milagres da mãe de Rufo, o evangelho segundo a mãe de Rufo, as pregações da mãe de Rufo. Não, é simplesmente porque ela foi mãe para aquele homem enviado de Deus. Quantas ministrações a gente escuta da mãe de Rufo? Talvez é porque a gente considera o que a mãe de Rufo faz. Aleluia. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro, que eu acho interessante falar desse aqui também. A gente sabe que o livro de Romanos, ele é a carta de Paulo aos Romanos. Quem já ouviu essa expressão? Amém? Então tá certo. Quem já ouviu falar a respeito de Tércio? Amém, aleluia. Parece aqueles filmes do Gladiador, né? Que deve ter algum Tércio lá, não sei, eu não assisti ainda, mas tem, parece nome grego assim, né? Olha que interessante. O Romanos 16 e o verso 21 e 22, vamos ler. Olha o que diz: saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro. Vocês estão rindo do Jason, né? Já lembra do né? Aleluia. Meus parentes. Olha o que diz, presta atenção no verso 22, é interessante. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Quem é Tércio? O que escreveu a carta de Romanos. Quantas vezes a gente fala a carta de Tércio aos Romanos? Ninguém nunca fala. Por quê? Porque de fato o nome dele não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é Paulo. Porque Paulo é quem foi inspirado por Deus para dizer a Tércio o que escrever. E se Tércio quisesse trazer para ele próprio as credenciais, falasse: não, Paulo, eu até escrevo a carta, eu até sirvo ao Senhor, eu até sirvo na igreja, mas desde que todas as vezes que essa carta for lida, tem que dizer a carta de Tércio e não a carta de Paulo. Você que está aí com a Bíblia de papel, pode olhar aí no capítulo 1 de Romanos. Vamos ver se está escrito. Tem umas que tem a epígrafe, está lá. Antes do capítulo 1, quando está escrito lá, Romanos, está escrito antes, Epístola de Paulo aos Romanos. Mas a gente já viu aqui que quem escreveu foi Tércio. Qual é o meu nível de interesse quando eu sirvo? Eu tenho que aparecer. Se eu não aparecer, eu sou inútil. Mentira. Quem está dizendo isso é o diabo. Aleluia. Aleluia. Que dizer então de Gaio, hospedeiro, Erasto, está lá nos versos seguintes, tesoureiro. Quantos serviços fizeram, quantas coisas prestaram, quantas coisas essas pessoas realizaram. E seria injusto a gente decidir agora, no final do ano do Mais e Mais, parar ou desanimar. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não temos assim nenhuma base bíblica para parar. Eu não consigo encontrar nenhum texto nas Escrituras dizendo assim: Sana, você está tão desanimada, tadinha da Sana. Deus está olhando do céu e vendo o seu sniff. Tadinha.
vai descansar, vem no culto não, assiste um filminho hoje, aleluia, come uma pipoquinha, vai ser bênção para a sua vida. Tem não, gente, tem não. Deus, ele diz nas escrituras, está cansado? Eu te dou força. Aleluia. Você está triste? Então se alegra, porque a alegria do Senhor é que é a força. Como a gente estava dizendo, terça-feira também aqui na reunião do diaconato. Não é que, então pastor, então eu não posso tirar férias, eu não posso nunca descansar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O descanso físico, gente, é importante. O descanso em si é tão importante que Deus fez o mundo em 6 dias. O livro de Gênesis diz isso. No 7º, ele descansou e santificou o descanso. Então, o descanso é bíblico e santo, segundo Deus. Mas esse descanso de Deus, que ele tornou santo, não é um descanso físico. Até porque Deus não é corpo, Deus é espírito. Então, que descanso que é esse? É o descanso naquilo que ele já fez, na obra já feita. No haja luz, no haja firmamento, no haja isso e haja aquilo. Então, quando eu disse Deus, agora eu descanso naquilo que eu disse, porque eu sei que vai acontecer. É esse o descanso santo. Não é que não seja bíblico descansar. Quer ir para Ubatuba? Vai. O problema é que tem gente que ganha sei lá, ganhei 500 conto. Pronto, acha que agora vai ser hippie, rasga o documento, quer vender coco na praia. Eu vou viver da minha arte. Ai. Vou beber água depois dessa. Tem uns memes, né? A arte e o artista. Não quero nem ver. Aleluia. Agora, eu falo de um posicionamento. Eu posso ir descansar um final de semana lá em Ubatuba, mas ainda estar posicionado naquilo que Deus me chamou para fazer. Olha, 1 Tessalonicenses. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Quantos? Aleluia, peraí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Olha o que diz dessa igreja. Diz que essa igreja, gente, ela se tornou modelo para outros cristãos. Diz lá no verso 6 de 1 Tessalonicenses. Igualzinho a alguns, quando eu conheci, ó. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Aqui era o povo mais feliz da terra mesmo. Por quê? Porque eles não receberam um pacote de dinheiro, mas receberam a palavra. Não, pastor, eu só vou ficar contente quando eu receber um pacote de dinheiro. Não é assim que funciona. O dinheiro não resolve tudo. Sabe por quê? Porque senão é igual aluguel. Você paga hoje, amanhã está vencendo o outro. A gente precisa aprender a romper com a gente mesmo. Se a gente não aprender a romper com a gente mesmo e se posicionar, não é o dinheiro que resolve. Porque você paga hoje, se alegre, o mês que vem você já está preocupado de novo. Quando Deus quer tirar a gente de uma vida dessa de preocupação com as coisas. Então aqui diz que eles se tornaram modelos para outros crentes, porque mesmo no meio de muita prova de tribulação, eles receberam a palavra com alegria, porque a palavra é que sustenta todas as coisas. A palavra que tem a condição de me tirar de qualquer situação. As coisas são mutáveis, mas a palavra é imutável. Por isso a Bíblia diz, estou alegre como quem acha grandes despojos, aquele qual? Que recebeu a palavra. Está entendendo? Verso 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Uau! Imagine alguém falar isso de você, rapaz, você se tornou modelo para todas as congregações agora. Aleluia, imagina, Moreira César é o exemplo. Aleluia. Não tem necessidade de acrescentar nada. Pensa, o povo está top. Mas então, olha que interessante. Ainda assim,
dentro dessa igreja modelo, que se tornou modelo para outras igrejas, existia dentro dessa igreja 3 classes de pessoas que são bem interessantes aqui. Abre lá, o mesmo livro, no capítulo 5, a partir do verso 12. E a gente vai ler do 12 ao 14, tá bom? Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor vos admoestam, e que tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. E agora a classe de pessoas que está lá dentro da igreja modelo. Presta atenção no verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então, dentro da igreja modelo, aqui não havia necessidade de acrescentar coisa alguma, ainda assim existiam essas 3 classes de pessoas: insubmisso, desanimado e fraco. Mas você concorda comigo que não é culpa da igreja, e nem da palavra que está sendo ministrada, mas de um posicionamento daquelas pessoas? Porque por que os outros se tornaram modelo? Porque receberam a palavra com alegria. Provavelmente esses daqui estavam esperando um pacote de dinheiro. Não, eu só fico contente quando o pastor paga minhas contas. Mas no mês que vem você vai estar triste de novo, criatura. Então rompa com você mesmo. Aprenda a ser dependente de Deus. Aleluia. Eu vou ler de outro aqui, ó. Esse é top também, esse cara aqui, ó. Epafrodito. Você pode colocar no nome do seu filho. Aleluia. Imagina você chamando ele na rua, né? Epafrodito, entra! Aleluia. Ei, Maria. Epafrodito já tomou banho. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 25. Aleluia. Diz aí. A gente vai ler até o 30, tá? Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E aqui não tem nada a ver com partido político, tá, gente? Ele só era companheiro ali, que senão você já lembra. Assim, meu companheiro Epafrodito, não. Só porque ele era companheiro mesmo, no sentido de andar junto. Companheiro de lutas, cooperador e companheiro de lutas. E, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Agora presta atenção no 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha que interessante. A Bíblia diz então que esse homem deveria ser honrado sempre. Quando fala sempre, fala de algo contínuo, e nem por algo que ele ainda vai fazer, mas por aquilo que ele tinha feito naquele tempo. Aquilo que ele fez naquele tempo foi um plantio que ele fez que traria colheitas eternas para a vida dele. O que ele fez? Mexeu com dinheiro. É isso? É isso? Porque naquele tempo não tinha Pix e nem transferência bancária. Então as igrejas ali da Macedônia, que está citada lá em 2 Coríntios, elas fizeram ofertas para suprir o que Paulo precisava em outro canto.
Epafrodito encheu a carroça lá de oferta de coisas e foi no jeguinho dele. Não sei se era jegue, carro de boi, sei lá, tanto faz, interessa, agora não entra na questão. Mas ele pegou essas ofertas e levou até onde Paulo estava para suprir. Olha, agora presta atenção nisso. Não a carência de Paulo, mas até a carência daqueles que precisavam ofertar na vida de Paulo. Eu vou ler de novo para você não achar que é coisa da minha cabeça. 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, vocês precisavam fazer essas ofertas, mas essas ofertas não tinham como chegar. Então esse homem fez com que essas ofertas chegassem. E nesse percurso, ele quase morreu para isso. Então honra homens como esse, que se dispôs a dar a própria vida para fazer com que o seu plantio, a sua semente, chegasse em boa terra. Hoje é fácil. Hoje a minha semente, eu pego aqui o celular e faço um pix para a igreja. Eu pego um envelope que eu estou dentro de um lugar com ar-condicionado, que o diácono leva o envelope até a minha mão. Então qual é o trabalho que eu tenho de fazer isso? Nenhum, mas naquele tempo alguém precisou quase morrer para fazer com que a minha semente fosse semeada na terra, para que eu tivesse colheitas. Estamos falando de Epafrodito. Um nome que talvez... Aleluia. Estão entendendo alguma coisa? Abra Filipenses no capítulo 4. Um texto muito conhecido que Paulo cita no verso 19 de Filipenses. A gente cita às vezes que sabe de cor até, que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Um ótimo texto para se confessar. Não somente para quem está passando necessidade financeira, mas é algo que coloca a nossa confiança em Deus. A gente fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é segundo a nossa riqueza, é segundo a riqueza dele, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Agora, os textos antes disso, antes de Paulo poder fazer essa citação, ele cita Epafrodito. Verso 18. E aqui já é quando ele recebeu aquilo que Epafrodito quase morreu para levar para ele. Diz assim, ó: recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aleluia. Não é interessante que pensa assim, quem estava suprido aqui nesse texto? Paulo. Quem recebeu? Paulo. Paulo estava suprido. Paulo estava vivendo uma abundância porque algumas pessoas enviaram. Mas Paulo, que estava suprido e vivendo nessa abundância ali, momentânea, porque as ofertas chegaram, ele diz que isso subiu como aroma suave e aprazível a Deus e não para ele. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Eu não tenho tempo de falar muito mais não, por causa do horário. Eu vou ficando por aqui. Mas eu encorajo você a fazer o possível e o impossível, eu diria, para que o seu nome esteja nessa lista no céu um dia. E para de falar que não, o que eu faço não é importante. Não, esquece. O seu serviço na igreja, seja na limpeza, seja suprindo a carência de alguém, seja fazendo alguma coisa, isso está sendo lembrado e subindo como aroma suave e aprazível e aceitável diante de Deus. Essa ideia de que é só quem ministra a palavra, ou só quem está fazendo alguma coisa assim que está em destaque é que é importante, isso é uma ideia de Satanás, porque na verdade ele está querendo te parar. Como o pastor José Roberto falou e mandou um vídeo no grupo hoje, é no final da pista que o piloto coloca mais força para que o avião venha subir. Então, às vezes eu percebo algumas pessoas chegando num final de uma temporada e ao invés de colocar mais força, sucumbe a um desânimo que não deveria estar. Ou se está, chega para todo mundo.
mas quando na verdade eu posso ser um auxílio para alguém. Eu não tenho problema, eu sei que hoje eu citei alguns nomes, a gente vai falar mais a respeito dessa bênção de ser um auxiliar e o quanto é importante ter alguém sobre a nossa cabeça. E quando eu digo sobre a nossa cabeça, não no sentido de pressionar, mas no sentido de nos guardar, de nos proteger. Quando eu falo da bênção de estar protegido, estar debaixo de alguém, gente, eu quero que você saiba que você faz parte de uma igreja, e eu já citei isso aqui outras vezes, de que o Verbo da Vida Sede, lá em Campina Grande, está orando por você, que ele não sabe nem seu nome. Eu sei porque eu já recebi mensagens de gente lá que eu nem conheço, mas dizendo assim: bom dia, pastor Romeu, graça e paz, eu sou a fulana, e essa semana eu estou incumbida de orar pela igreja de Moreira César. O senhor pode me dizer uma necessidade que o senhor tem aí para a gente poder orar por vocês? Eu penso, uau. Tem gente lá orando pela nossa vida e a gente nem sabe, às vezes a gente nem lembra de agradecer. Isso que eu estou falando de lá. E aí vem, descendo em cadeia, quantas coisas. Então, quantos livramentos, quanta coisa acontece pelo fato de a gente estar debaixo. Porque eu quero te lembrar que é o que está sobre o cabeça que escorre para o corpo. Você não toma banho e lava o corpo do fulano. Se você faz parte desse corpo, é o que está sobre a cabeça desse corpo que escorre sobre a sua vida. Às vezes, eu tenho plena convicção de que muita doença não chegou no seu corpo porque o cabeça crê em cura. Muita conta vai ser paga, o seu nome vai ser tirado da boca do sapo e o 019 não vai ficar ligando para você porque o cabeça crê em prosperidade. Ah, não, eu não gosto daqui. Então vai lá para onde o cabeça crê que Deus põe doença e que ensina. Então receba esse ensinamento do Senhor, aleluia. Eu quero aprender mais de Deus. Com certeza não é Deus que está ensinando. Eu não tenho tempo para falar isso aí que não, mas não é. Mesmo eu não tendo conhecimento da totalidade de tudo isso, isso é um fato. É o que está sobre o cabeça que vem sobre o corpo. Por isso a importância de prestar atenção aonde você congrega, quem são os seus pastores, quem são os ministros, quem coloca a mão na sua cabeça, que tipo de mensagem que você escuta na internet. Nem tudo que você escuta na internet você deveria escutar. Tem muito lixo lá, gente. Aleluia. Às vezes é chato ouvir certas coisas, eu sei, mas é chato para mim falar também. Eu não queria ter que falar certas coisas, mas eu tenho, é o meu trabalho. Eu não queria ter que cobrar certas coisas também, mas eu tenho, é o meu trabalho. E quando eu falo o meu trabalho, eu não estou nem falando de trabalho no sentido até natural que eu ganho para isso, não. Eu estou dizendo que eu vim para esse lugar, para Moreira César, porque eu vim aqui não para brincar de igreja, mas para estabelecer uma visão celestial e um propósito divino. E eu não vim para fazer do meu jeito. Eu vim para fazer, porque tem que ser feito. Quando Paulo cita Romanos 16, abre lá comigo, por favor. O verso 17. Quando Paulo cita os bonitos, né, os servos lá na fé, a partir do verso 17, e aqui eu nem citei os nomes daqueles que causam divisões e fazem coisas erradas na igreja, que Paulo faz questão de falar alguns nomes. Ele fala Hermeneu, Fileto, depois, não, Demas, ele citou ali. Aqui ele não cita o nome, mas ele manda a gente ficar esperto com algumas coisas. Ele diz, Romanos 16, 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Então, perceba que essas divisões, elas não chegam assim do nada. É alguém que causou. Ele diz, rapaz, nota, perceba, essa pessoa, ela, para cada solução, ela tem um problema. Não é possível que ela não consiga enxergar nada de bom. Será que a solução mesmo do problema que você está enfrentando é sair do departamento que você está inserido? Ou mergulhar de cabeça para aquilo?
Verso 18. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras. Olha, o diabo não vai aparecer com o rabo vermelho mesmo, gente. Vai ser com suaves palavras, te dando o cálice da contenda. Você ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Não, então eu vou te contar para a gente orar. Mas é para a gente orar, tá? Se fosse para orar mesmo, já tinha orado. Não precisa fazer você beber. Suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Que é isso, incauto, pastor? É popularmente chamados bobinhos, tá bom? Não cai nessa não, gente. Não cai nessa não. Tem algo melhor para você fazer. Se posiciona, pelo amor de Deus. Fica bem para que o seu nome um dia seja lido lá no céu. Tá lá na galeria lá, ó. Meu Deus, os anjos, imagina lendo aquela lista ali. E eu falo não de uma lista de dizimista que fica na porta da igreja, não é esse tipo de lista que eu estou falando, mas é uma lista que está lá no céu dizendo, rapaz, você tá, pode pôr o nome da Flávia aí na lista aí, ó, porque agora o bicho já está servindo que só, hein, olha, meu Deus do céu, aleluia, ó. Cada culto é um sorriso, uma alegria, meu Deus, cara, bota o nome dela aí, aleluia. Vocês estão vendo a lista ali? Que está todo mundo olhando para lá, parece que a lista está lá, né? Meu Deus, é só brincadeira, a lista não está ali não, tá bom, gente? Mas é que daí está todo mundo olhando. Mas fato é que existe uma lista. E eu quero ser participante dela. Eu quero ser um auxílio para o pastor. Eu quero ser um auxílio para a visão. Eu quero poder fazer como está no coração de Deus. Sabe, gente, aquilo que eu faço hoje, eu não sabia fazer. Eu não fui escolhido para vir para Moreira César por causa de habilidades naturais, ou porque eu era, nossa, ele é um bom pastor. Não, eu nem era pastor, quer dizer, eu nasci, né, pastor, mas eu não sabia ser, eu nunca tinha sido. Até o trabalho que eu exerço hoje, gente, onde eu trabalho hoje, deixa eu te dizer, o que me credenciou para aquele trabalho foi algo que nem todo mundo tem no currículo, mas que é muito valioso, chamado fidelidade. Fidelidade. Foi a única coisa que eu podia apresentar para o meu empregador. Fidelidade. Rapaz, você é fiel, então tá bom para mim. Porque quando o pastor me chamou para trabalhar lá, eu lembro que eu falei, eu já contei essa história para vocês quando eu fechei a loja, eu vou contar aqui para encerrar. Pastor, Deus falou comigo, eu vou fechar a loja e vou trabalhar na igreja. Tá, tudo bem, mas aqui não vende bolsa, e aí, o que eu vou fazer? Não, você vai trabalhar na tesouraria da igreja. Eu falei, tá bom, né? Tá, então. Só que, eu não sei quanto a você, mas... Você já viu o desenho do Snoopy? Quem viu o desenho do Snoopy? Levanta a mão para me saber assim. Quem lembra quando o Charlie Brown ia na escola? O Charlie Brown ia na escola e ele ficava ali com os alunos e ele falava. Quando chegava a parte da professora, a professora ela falava blá, 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 e nunca entendia nada, né? Eu não sei como é que... Aí ele, sim, professora, e a professora blá, 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 e ele, não, professora, blá, 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 blá. Era assim o desenho. É igual aquela velha que cuida do Tom e Jerry lá também, que a gente nunca viu a cara dela, que só aparecia o sapato, mas era assim. Então, quando eu fui trabalhar na igreja, eu fui colocado lá no lugar na tesouraria para trabalhar, e na época era o pastor Paulo que era o tesoureiro, e ele me foi fazer, né, lidar lá com o computador, com as coisas, mas gente, eu não sabia nem ligar o computador. Eu passei vergonha. Porque no primeiro dia, quando eu sentei do lado dele, ele começou a explicar a planilha, fazer as coisas assim, para mim... Era o Charlie Brown, eu, e a professora, ele, falando, e eu, entendeu? Ele falava, entendeu? Eu, com vergonha de falar, não entendi nada,
Eu me lembro que depois eu cheguei para Maria lá, eu chorei, gente. Eu falei, Maria, eu não consigo, não vai dar, pelo amor de Deus, chega. Não é para mim. Eu cheguei a falar para o pastor José Roberto, falei, pastor, pelo amor de Deus, não dá, é outro. Eu acho que o senhor está enganado. Esquece essa história aí também, não vai rolar. Ele disse, não, é você. Dá seus pulos e aprende. Aleluia. Às vezes a gente chega na igreja que vai fazer alguma coisa e fala, não, eu não me dou bem com isso daqui. E se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estava em Moreira César hoje. Passei vergonha? Passei, claro que passei. Porque eu tive que aprender o básico do básico, era ligar o computador, gente, que eu não sabia. A minha primeira reunião, então, com a contadora foi, assim, humilhante. Porque o pastor Paulo me sentou, eu sentei com a contadora de frente, ele me apresentou, falou, esse aqui é o Romeu, ele que vai agora trabalhar na tesouraria da igreja, esse aqui é a fulana, é a contadora, ela, muito prazer, aquela coisa. Ela falou assim, que bom que agora é você que vai trabalhar. Quanto tempo você trabalha com isso? Eu falei, 1 semana. Ela falou, então assim, mas pelo menos você sabe mexer em Word, as planilhas, as coisas. Eu falei, estou aprendendo a ligar o computador. Ela, meu Deus. Aí ela disse, mas pelo menos você gosta de matemática, né? Eu falei, gostar, não gosto muito não, moça, mas, né? Ela falou, meu Deus, e olhou para o pastor Paulo assim, como quem diz, vocês têm certeza? Tenho certeza. Aleluia. Quando eu olho para você, eu tenho certeza. Você pode olhar e pensar, mas eu? E talvez hoje, no final do culto, eu esteja um monte de coisa para você, e você pensa, mas não vai dar, pois vai dar. Vai dar. Nós vamos fazer dar. A gente é excelente naquilo, mas eu não vejo tanta excelência, mas ser excelente, gente, é ser excelente não com o melhor que existe, mas com o melhor que a gente tem. E excelência é um caminho sem volta. Se a gente já chegou até aqui, é daqui para frente que a gente vai. A gente decide não parar, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Não precisa, pode pôr uma música no fundinho aí só, mas nem precisa pôr muito alto não, Marcelo. Eu já passei do meu horário, já peço perdão por isso. Mas eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pela graça do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, ao Senhor, como o Senhor nos orientou a fazer essa oração. Pai, envia trabalhadores para essa seara, Pai, em nome de Jesus. Mas também qualifica os que já temos, Pai. Eu sei que eu estou diante de pessoas, Pai, de homens e mulheres que estão disponíveis e dispostos para fazer mais, Pai, daquilo que já estão fazendo. Eu sei que a gente pode subir o nosso nível, eu sei que a gente pode melhorar, e eu sei que é isso que a gente vai fazer, Pai. Melhorar o nosso trabalho, se tornar realmente mesmo um auxílio, uma resposta de oração, a manifestação da sua bondade, a materialização da sua vontade. E muito obrigado, Pai. Eu sei que hoje aqui não existe talvez nenhum nome desses que foram ditos, mas eu sei, Pai, que eu estou diante de homens e mulheres que, assim como Epafrodito, Trifena, Trifosa, assim como outros homens e mulheres, Pai, da sua palavra, estão disponíveis para fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus Cristo. E não somente quando der, mas quando precisa ser feito. E esse quando é hoje, Pai. Esse é o dia que o Senhor fez, e eu me alegro nele. Me alegro nele porque é nesse dia que o Senhor fez, que o Senhor nos deu a oportunidade da realização da sua obra. E é nessa realização e nessa disponibilidade do nosso coração que nós vamos ter, Pai, grandes colheitas desse plantio, Pai, que hoje pode parecer pequeno, hoje pode parecer nada, mas eu sei, Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda semente, ela tem um poder de rompimento, e ela vai se romper, vai crescer, vai frutificar, e teremos em nome de Jesus grandes colheitas. Esse ano ainda, Pai, é o ano, Pai, do mais e mais. Esse ano ainda, Pai, é o ano que nós declaramos, esse ano todo, dizendo que estamos prontos e disponíveis, Pai, para visualizar, para realizar, para se materializar para a nossa vida, Pai, aquilo que a Tua palavra diz no livro de Efésios, capítulo 3 e o verso 20, além do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Pai, pelo Teu poder infinito, que opera em nós,
E nós vamos ser ousados, Pai, para falar sobre o crescimento, para falar sobre o aumento e para falar, Pai, sobre coisas que têm operado e acontecido no nosso meio. Ninguém desse lugar vai passar necessidade. Ninguém desse lugar, Pai, vai ter falta. Ninguém desse lugar vai viver doente ou com doença no corpo. Em nome de Jesus. Eu não estou crendo somente para que a dor passe, mas eu estou crendo para que as pessoas sejam curadas, para que aquilo, Pai, que venha oprimir, afligir a vida delas, venha sair de uma vez por todas, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. E você, Satanás, que tem segurado o que é nosso, nós damos uma ordem a você: solta o nosso dinheiro, solta as nossas coisas, solta a mente e o corpo físico daqueles que pertencem a esse lugar, daqueles que são membros dessa igreja, daqueles que estão debaixo desse pastoreio, em nome de Jesus. Nós declaramos todas as suas intenções aniquiladas, malditas e desfeitas, porque a boa mão do Senhor vai nos surpreender por esses dias, Pai, e eu tenho expectativa de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, gente. A Lu vai conversar com vocês um pouquinho agora a respeito de dízimo e oferta. A gente já vai encerrar. Peço perdão, eu sei que eu passei da hora. Mas a gente tem mais coisas para falar a respeito. Em nome de Jesus. Convide pessoas e fica no esquema aí. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Aleluia, vocês podem se assentar, amém? Como o pastor falou, vou ser breve, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. E como a gente sempre fala, nós não estamos aqui nesse momento, o pastor vem, prega, depois sobe alguém, sobe um irmão, vai falar lá sobre dízimo e oferta. Mas eu já sei os versículos e tal. É mais uma parte do culto. Não, querido, isso também faz parte do culto. É o momento da gente adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? E eu gostaria de ler com vocês Filipenses 4. Quase que o pastor falou tudo ali o que eu tinha para falar de dízimo e oferta quando ele começou a falar de Epafrodito, amém? Filipenses 4, no versículo 17. Paulo, ele diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu vou ler com vocês na versão A Mensagem, amém? Só um minutinho que saiu daqui, aleluia. Filipenses 4, 17. Na versão A Mensagem diz assim, não que eu viva pedindo esmolas, mas quero mesmo que vocês experimentem a bênção que procede da generosidade. Quando nós viemos aqui, nós subimos aqui para poder falar para vocês de dízimos e ofertas, o nosso pensamento é justamente esse, para que vocês possam desfrutar do que é ter uma vida generosa. Não é para persuadir ninguém, para poder dar, para poder ofertar, para poder arrancar, porque infelizmente existe essa imagem da igreja evangélica. Alguém que quer somente tirar da vida do outro. Mas quando nós subimos aqui, nós pegamos no microfone para falar para vocês sobre dízimo e oferta, é porque nós sabemos o que Deus pode fazer na vida daquele que é generoso e na vida daquele que é fiel, amém? Aqui Paulo, ele está falando com os irmãos, olha meus queridos, eu aprendi a ter dificuldade, por isso não, eu aprendi a ter falta de algumas coisas, mas eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Nem sempre as coisas foram boas para Paulo, amém? Nem sempre elas foram favoráveis. Mas Paulo, ele enfatizava para eles que ele queria realmente que eles desfrutassem do que é ter um coração generoso, do que é fidelidade, e o nosso intuito é justamente esse, é encorajar você que quando você é fiel, que quando você dizima, que quando você oferta, você vai desfrutar, é certo a sua colheita. Toda semente, ela produz um fruto, toda semente tem um poder dentro de uma semente, por menor que ela seja. Existe algo dentro daquela semente que vai produzir, então nada que a gente faça para o reino, não só sobre dízimo e oferta, nada vai ficar
desapercebido. Nenhuma semente que a gente plantar diante do Senhor, ela vai passar despercebida, amém? E Paulo, ele vai falar lá no versículo 19, que foi o versículo que o pastor leu, amém? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E na versão A Mensagem, diz assim, ó: podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. A generosidade de Deus, ela é muito maior do que a nossa, querido. Então, o intuito do Senhor é nos abençoar, mas precisa de algo da nossa parte. A gente precisa ter uma atitude, a gente precisa lançar uma semente. Quando o pastor ele leu sobre aquela viúva, eu fiquei pensando, sabe? Imagina também a fé daquela mulher, porque ela vai até o profeta e o profeta fala para ela, né? Ó, você vai lá para sua casa, fecha a sua porta, pega um monte de vasilha. A mulher não questionou em momento nenhum. Ela foi e foi obediente ao que o profeta falou. Então, meus queridos, a nossa fé em ser obediente e fazer aquilo que Deus vai fazer, vai atrair o favor de Deus sobre a nossa vida. Tem coisa que a gente não precisa questionar. Se está escrito, se é a palavra de Deus, a gente faz que vai dar certo. Não tem como dar errado, amém? Porque Deus, ele não é um Deus de meias verdades. E o desejo do Senhor é somente nos abençoar, é somente nos prosperar e nos fazer romper, amém, queridos? Nesse versículo, no versículo 19, a gente fala bastante sobre esse versículo, né? Mas o contexto dele é justamente esse. Ó, vocês ofertaram, vocês foram fiéis, mas fiquem tranquilos, porque o meu Deus, ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Como a gente diz aqui, ó, quando a gente oferta e quando a gente dizima, sai do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. Sabe, querido, a gente nunca vai perder por ser fiel. A gente nunca vai perder por dizimar, por ofertar, porque aquilo é uma semente. Pode ter certeza, querido, que vai produzir frutos para a sua vida. Amém, queridos? Os irmãos vão distribuir os envelopes. Você que precisa. A gente também tem o Pix. A gente só pede para que vocês, quando fizerem a oferta pelo Pix, para mandar o comprovante, porque como o pastor sempre diz, a gente ainda utiliza da conta lá da igreja, amém? Então a gente precisa fazer essa divisão, essa separação. A gente tem a maquininha ali no fundo também. E eu queria encorajar você mesmo nessa noite, sabe? Que Deus, ele quer nos abençoar, mas tem coisas que não dependem de Deus. Principalmente nessa área financeira, depende de cada um de nós. Se a gente quer romper, se a gente quer colher, a gente precisa dar esse passo. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa noite pela sua palavra, pela sua fidelidade. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, Deus, o Senhor honra a sua palavra e nada vai faltar para os teus filhos. Nós vamos ver, Senhor, os nossos irmãos, essa igreja desfrutando, Pai, do melhor dessa terra. Nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo mais próspero, Deus, dessa terra. E eu creio, Pai, na sua palavra sobre essa igreja se cumprindo, Pai. Toda semente vai produzir. Obrigado porque o Senhor honra a fidelidade dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Queridos, então, no domingo de manhã tem o culto lá em Guará, fortalecendo a visão, amém? Todos vocês estão convidados para participar do culto. Você que não pode por algum motivo, tem um link que é disponibilizado no YouTube. Gente, os cultos de domingo do Fortalecendo a Visão são muito bons. Você que não assistiu ainda, amém? O pastor sempre posta o link lá no grupo, não perca esse culto, amém? E também à noite, às 18 horas, no culto da família aqui, a gente já vai estar reunido aqui mais uma vez, amém?
Que vocês possam ter um restante de semana abençoados pela palavra e que você desfrute do melhor dessa terra em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar 500 pessoas em nome de Jesus. No domingo, na quinta, no domingo é 1000, amém?